Muito bom dia, mais um dia de live, 15h40, estamos nos aproximando do final, e deixa eu te falar, o fim é melhor do que o começo, muito melhor, lógico. Vamos mandar essa live? Eu coloquei essa musiquinha aqui, mas ela trava depois. É que eu gostei muito dessa música. Ouço cadeias quebrando. E de verdade, depois que eu comecei a fazer essas lives, cadeias foram quebradas na minha vida. Não, sobrenatural. Eu vou mandar aqui essa live para as minhas amigas, para as pessoas para todo mundo da minha lista. Eu não tô direcionando não, é quem tiver disponível para pegar essa mensagem vai entrar. Quem ouvir e receber a mensagem do Senhor vai estar disponível, vai estar aí galgando um lugar que talvez Deus tenha te chamado. Então, ontem eu fiz uma live super rapidinha. Deixa eu tirar, gente, essa música, senão trava tudinho. Trava tudinho meu vídeo depois lá no YouTube. Aí fica, corta o começo. Mas tá bom, não dá nada não. É só um pedacinho, né? É só um pedacinho. Eu vou colocar um instrumental aqui no meu outro celular, no YouTube. E aí a gente traz esse conteúdo com uma inspiração musical. Vocês já pararam para prestar atenção como que quando tem uma live, ou quando tem um vídeo que você assiste, que tem um fundo musical, aquele conteúdo fica muito mais atrativo? Muito mais atrativo, sabe por quê? Porque a música, ela altera as nossas moléculas, ela altera a nossa energia, a nossa vontade mesmo de executar as coisas. E hoje é segunda-feira. Deixa eu tomar uma aguinha. E Deus tem me trazido tanta coisa boa, muita. Já é 11h30, quase 11h20. E ontem eu fiz a live rapidinho, foi maravilhosa. Falamos sobre... O que foi de ontem, meu Deus? Sobre gratidão de ontem? Falamos sobre gratidão. É que são tantas coisas, é tanta coisa que eu nem lembro. Para você ver como que nós precisamos escrever, falar sobre aquilo que a gente quer viver. Por exemplo, ontem eu falei um monte, falei aqui na minha casa sobre aquele conteúdo de gratidão, internalizei, mentalizei, agradeci a Deus, fiz tanta coisa com aquele conteúdo de ontem e hoje já é um novo conteúdo. Hoje eu já tô focada no propósito, que o conteúdo de hoje é como sei qual é o meu propósito, como que eu posso saber qual é o meu propósito de vida, o que eu vim fazer aqui na Terra, Deus. E eu sei que essa é a dúvida de muitas pessoas. Inclusive, foi por bastante tempo meu. E agora, nesses últimos meses, é que eu tenho realmente formalizado mais, entendido mais qual é o meu propósito. Sabe? Tem várias frases que, inclusive, eu vou falar aqui, que vão te ajudar a se conduzir, a compreender o seu propósito, mas de verdade, se você prestar atenção aqui num todo dessa live que eu tô fazendo, você vai prestar atenção num todo, de repente escuta ela mais de uma vez, foi isso que eu fiz, de verdade. Eu ouvi essa live de uma pessoa, que é da minha mentora maravilhosa, Ana Lucchini, e aí quando eu ouvi a primeira, o que acontece? Depois eu decidi, aí eu mudei a minha vida, fez aquele boom na minha cabeça e eu transbordei na minha casa. E aí depois eu decidi transbordar para fora. Para transbordar para fora, o que eu faço? Eu anoto as coisas maravilhosas que eu peguei daquela mensagem e que viraram a chave da minha vida. E
eu transbordo. E eu vou também vivendo e executando tudo aquilo. Então, se você está assistindo essa live, se você também se pergunta, tem dúvida de como compreender qual é o seu propósito, assiste mais de uma vez, fala para alguém, reflete, né? Comenta com alguém. Comentou com alguém, fez sentido, sabe? Realmente você pegou o que tem de você naquilo ali, então você pega e transborda, sabe? Abre uma live, transborda mais, ensina alguém, começa com as pessoas que você conhece, as pessoas próximas de você, tá? Então, vamos começar aqui já falando que muita gente se pergunta, né? Como eu disse, mas que eu quero te dizer que o propósito não é algo específico. Na verdade, o propósito o propósito é direção. Propósito é uma direção. Vou tomar uma água aqui. Eu tava falando que hoje eu também vou fazer essa live rapidinho, que eu tenho que ir almoçar com a minha família. Então, vamos lá. Então, o propósito é direção. Guarda essa mensagem. Guarda isso para você. Propósito não é um lugar. Eu cheguei até aqui, ou o meu propósito é ser tal coisa. Não é um lugar. O propósito é a direção. Por isso que muitas vezes alguém está num lugar e Deus fala, não, vai para outro lugar. Ele manda a pessoa ir para outro lugar. Por quê? Porque Deus está encaminhando. Aquele propósito dele não é mais para ali. É para um outro tempo, para um outro lugar. Então, quando eu me posiciono e quando eu começo a viver o que a realidade está me chamando, aí eu começo a entrar no caminho do meu propósito. Então, lembra, eu começo a entrar no caminho. O propósito é um caminho, é uma direção. Então, quando eu começo a me posicionar, quando eu começo a enfrentar, a realizar aquilo que a vida está me chamando, vocês já pararam para prestar atenção? Como na maioria das vezes, a gente fica idealizando, qual que é o meu propósito? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho que faxinar essa casa minha aqui, tá? Sujeira não é de Deus, né? O mal se instala onde está sujo, então eu não posso deixar a minha casa suja. Só que é o seguinte, eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero cumprir o que eu preciso fazer, que é o que a minha realidade está me chamando para fazer. Então eu invento outras coisas, eu fico no celular, não, vamos assistir uma série. Não, vamos, sei lá, fazer outra coisa, sabe? Vamos comer, vamos brincar lá fora, vamos fazer outra coisa. Mas a minha realidade, porque eu tô sendo chamada, é para limpar a casa. Então, eu não vou seguir o meu propósito, né? Então, eu não estou seguindo o meu propósito, eu não estou no caminho do meu propósito. Mas se eu falo, não vou assistir série, eu vou começar a limpar a casa. Aí, óbvio, aparecem os problemas, aí tem que parar para fazer almoço, tem que parar para atender a criança. Aí, o que está acontecendo? Eu estou aqui no caminho do meu propósito, só que vai ter as circunstâncias. E eu não posso desistir. Gostei desse exemplo. Então, o propósito tem 3 classes. E basicamente é isso que eu quero falar aqui, dessas 3 classes do propósito. É muito, muito interessante isso aqui. Então, vamos lá. Lá em Gênesis 1:26 está escrito antes de começar a falar de Gênesis 1:26, eu quero falar que a primeira classe, né, eu falei que o propósito ele tem 3 classes. A primeira classe é o propósito original, que é o primeiro propósito que você vai ter. Então, a primeira classe é o propósito original, que é a sua o quê? Identidade. E aí que eu entro falando de Gênesis 1:26, que é Deus criou o homem, né, o homem e a mulher para governar sobre todas as coisas debaixo do céu. Governar sobre todas as coisas debaixo do céu. E então, seu propósito, o primeiro propósito que você tem é governar. Sabe,
você precisa também governar não só sobre... Para você conseguir governar as outras coisas, primeiramente você vai ter que governar a si próprio. Se você não se governa, você também não vai conseguir governar as outras coisas. Então, o primeiro passo é governar a si próprio. Governe a si próprio. Primeiro, eu preciso me autogovernar, que é essa palavra aqui que eu queria falar. Governar a si próprio é a mesma coisa que se autogovernar. Então, autogoverno é aquele que se governa. Deixa eu tomar uma aguinha. O que é autogoverno? Aquele que se governa. É quando a liberdade, é quando tenho liberdade de seguir o meu espírito. Autogoverno, quando eu me governo, quando eu tenho liberdade. Quando eu me governo, eu tenho liberdade, não é verdade? Não faz sentido? Você tem liberdade, você se governa. Tudo aquilo que tira a sua liberdade, tirou o seu governo. Tirou o seu autogoverno, tirou o governo da sua vida, das suas coisas, das suas decisões. Então, vamos supor, se alguém está querendo te mandar em você, se alguém quer, se você precisa cumprir algo obrigatoriamente, por exemplo, trabalhar em lugar CLT, mas deixa eu te falar, trabalhar no CLT não está relacionado a autogoverno, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Sobre isso. Lá na Bíblia, lá em Gálatas 5, de 1 a 25, tá falando: Jesus nos libertou para que nós sejamos realmente livres e não se torne escravos novamente. Então, Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados e morreu. Pagou para que a gente seja libertos, para que nós saíssemos da escravidão do pecado. Então nós viveríamos em quê? Em liberdade. Então, para eu ter autogoverno, significa que eu tenho liberdade. Liberdade, gente, não é o que as pessoas pensam que é. Liberdade, o que as pessoas pensam hoje, é a pessoa fazer o que ela quiser fazer, não é verdade? Todo mundo pensa que liberdade é isso, mas não é isso. Liberdade não é fazer o que você quer fazer, senão você acaba virando o quê? Escravo das suas próprias vontades e os seus desejos da carne. E aí você vira um escravo normal, você volta a ser escravo. E não é isso que Jesus quer para nós, tanto que ele pagou o preço para que nós fôssemos libertos. Então, ele não quer que nós sejamos escravos da nossa própria vontade. Oi, Gra, boa tarde, lindona. Liberdade verdadeira é não ser obrigado a fazer nada. Como, por exemplo, a comida. Quantas vezes a gente perde para a comida, né? Fazer uma atividade física, Gra, que corredora maravilhosa. Quantas vezes nós perdemos por coisas que nós ficamos presos. A gente está preso naquela comida que a gente não consegue falar não, um doce, sabe, uma comida que não faz bem para você. Você sabe que aquilo não é bom, não é natural de Deus, mas você não consegue falar não para aquilo. Muitas vezes nós estamos sendo escravos de coisas da nossa vontade, sabe? Das nossas vontades mesmo. Deixa eu lembrar aqui de algum exemplo. Uma luta diária, exatamente. Muitas vezes nós somos escravos do nosso ego, de comportamentos que a gente não gostaria de fazer, mas a gente não dá conta de não fazer, de procrastinar. A gente fica escravo disso, escravo de servir
não, a palavra não seria servir, mas escravos de fazer a vontade das outras pessoas. Isso não é servir, tá? Isso é fazer a vontade das outras pessoas, dizer não para você e sim para as outras pessoas. Toda vez que você diz um sim para alguém, é um não para você. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Mas Jesus nos libertou para que nós sejamos, para que a gente seja verdadeiramente livres e não viremos escravos novamente, não é verdade? Por isso que Paulo falou: eu sou prisioneiro do amor de Cristo. A nossa liberdade, gente, está em Cristo e não nas nossas vontades, não nas vontades da nossa carne, naquilo que dá na nossa teia. Então é isso aqui que eu vou ser, é isso que eu quero fazer e ponto. Não, mas o que Deus quer para você? Qual é o propósito que Deus quer para você? Tá naquele monte de doce que você tá comendo? Tá naquilo que você quer fazer no seu ego, nas suas vontades, na força do seu braço? Não está. A gente está falando aqui o propósito da primeira classe, que é o propósito original. E a primeira classe desse propósito é o propósito dessas três classes. O primeiro é o propósito original, que é governar sobre todas as coisas. Quando eu me autogoverno, eu sou verdadeiramente livre. Eu sei que eu sou livre porque Jesus me libertou. Então, esta liberdade, ela fica condicionada dentro do que Jesus me libertou. Entende? Então, eu sou o quê? Eu sou uma prisioneira do amor de Deus, porque Deus é amor, Jesus é o amor puro, porque é só a gente olhar para a cruz que a gente vê o que é o amor. Ele já te ama só porque ele te ama, porque o filho dele está na cruz. Estava na cruz, né? Morreu na cruz. Isso é a maior prova de amor. Ele não te ama a mais, nada que você faça a mais ou a menos vai fazer Deus te amar mais, tá? Então vamos lá, estamos ainda no propósito original, que é o primeiro propósito. Se você não conseguir se autogovernar, Deus não vai te entregar um novo chamado. Isso aqui foi muito massa para mim aprender isso, sabe? Porque muitas vezes a gente fica se questionando: ai Deus, qual que é o meu propósito? Será que a minha vida é só isso? Que propósito eu tenho? Aí a gente fica tão preso naquela pergunta de qual é o meu propósito, naquela dúvida, que eu fico paralisada. E aí, voltando lá no começo, o propósito é a direção, não é um lugar, é a direção. E primeira coisa que eu vou precisar fazer é viver o que a realidade tem me chamado. O que a realidade me chamou? O que a realidade tem me chamado? Por exemplo, o ano passado, poucas pessoas sabem, mas eu não trabalhei fora o ano passado, não atendi. Por quê? Porque eu tive que atender um chamado aqui dentro da minha casa. Eu fiquei sendo professora do meu filho mais novo o ano todo. Então, o meu momento, o que Deus me chamou naquela hora, a vida me chamou para aquela hora, para aquele momento, foi aquilo. Eu precisei parar um ano e olhar mais para Ele. E eu me lembro aqui, acho que eu vou até falar sobre isso, porque eu me lembro que quando surgiu a ideia ele já estudava antes, mas ele não tinha idade ainda para estar obrigatoriamente na escola. E aí aconteceu algumas coisas na escola e decidimos tirar da escola. A gente ia mandar ele para uma outra escola,
Porém, a escola que a gente gostaria não tinha vaga para ele. Não tinha vaga para a turminha dele. E aí, a dona da escola falou, olha, é o seguinte, como ele não tem a idade, ainda não tem obrigatoriedade de ir para a escola, vamos fazer o seguinte, mantém ele em casa nesse período, dá aula você para ele, homeschooling, eu te forneço, tipo assim, eu te dou quais são os livros que a gente está trabalhando aqui esse ano, na turminha que ele iria estudar aqui, e você ensina em casa. Nossa! Aí eu fiquei assim, não, de jeito nenhum, vou procurar outra escola. Aí ela também deu a possibilidade da gente esperar, ver se abriria alguma vaga. Até o meio do ano, de repente, né? E eu me lembro disso, que na hora era tipo impossível fazer aquilo. Não, de jeito nenhum. Deus me livre, eu não sou professora. Ai, gente, e sabe o que é legal? Que eu só me toquei sobre isso agora que eu tava estudando sobre essa live de propósito. Sobre esse conteúdo de propósito. Na hora, assim, foi, sei lá, uns 10 dias eu pensando, conversava com meu marido, conversava com uma amiga minha que também estava tirando os filhos da escola. E eu ficava, gente, não é possível, pra mim não tem como. E eu falava pro meu marido, não pode ser, eu não vou, como é que eu vou fazer? Eu não queria aceitar aquilo que a vida estava me chamando pra fazer. Eu não queria aceitar. E em muitos momentos eu vivi isso, sabe? Muitos momentos. Quando eu fui sair do meu trabalho com a minha primeira filha, quando ela foi para a escola na primeira vez, quando eu fui terminar a faculdade. São tantas coisas que eu me neguei, que eu não queria ir. A gente quer o quê? Fugir do que a realidade está nos chamando a fazer. Então, quando a gente foge da nossa realidade, não adianta, você não vai cumprir o seu propósito. Você não está fazendo o básico, você não está se autogovernando, você não está fazendo o mínimo. E deixa eu te falar, deu tudo certo, eu consegui ficar 1 ano com ele, eu tive que abrir mão, porque eu não ia dar conta de tudo. Então, meu marido me ajudou, obviamente, ele sempre me ajuda, né? Porque, na verdade, não é nem que ele me ajuda, é que a gente se completa, a gente vê a demanda. O que a gente poderia ter feito? Colocado ele em outra escola, mas não era a nossa vontade, nem a minha nem a dele. A gente queria que ele aprendesse, mas num lugar que a gente confiasse, que a gente entende a importância disso hoje. Muitas pessoas não entendem, não vive isso que a gente vive, e tá tudo certo, cada um tem o seu cada qual. Isso que é o interessante das famílias, cada família sabe o que é bom para você. E eu tô contando aqui o meu testemunho porque é o que nós vivemos. E eu passei esse ano ensinando meu filho em casa todo dia. Aí ele entrou no Kumon, aí eu ensinava ele em casa, tinha tarefa do Kumon, era aquele momento da aula aqui em casa, era eu e ele, independentes, fazia chuva, fazia sol, tava eu e ele ali nessa aula, e foi muito difícil no começo. Teve dias assim que eu chorava e falava, Deus, eu não tô conseguindo, sabe, tudo que eu tô fazendo parece que não tá melhorando nada. Bom dia, Clarice. Bom dia, Elise. Bom dia, Thaís. Obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá. Estou falando de como podemos saber qual é o nosso propósito. Então, primeiro, são 3 classes de propósito. O primeiro é o propósito original, que é se autogovernar, que é Gênesis 1:26, que tem relação com a sua identidade. Qual é a sua identidade? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, e qual é o propósito que Deus deu para nós, seres humanos? Governar sobre todas as coisas debaixo do céu. Então, o primeiro propósito é governar-se. Eu não consigo governar as coisas se eu não me autogovernar. Se eu não me autogovernar, se eu não governar, se eu não tiver a liberdade,
Se eu não tiver verdadeira liberdade, eu não consigo me autogovernar, tá? E para que eu me autogoverne, eu preciso aceitar, eu preciso me posicionar e viver o que a realidade está me chamando. E aí eu contei a história aqui do meu testemunho com meu filho, que eu passei 1 ano ensinando ele na minha casa, homeschooling. E era o que a realidade estava me chamando. Ou eu aceitava aquilo de coração e buscava compreender e aprender, executar aquilo para poder ajudar ele, ou ia ficar me negando, brava, nervosa, colocar ele forçadamente em algum lugar, ou ficar aqui emburrada e não conseguindo fazer aquilo que eu precisava fazer. Outra coisa que eu quero trazer aqui, se você é casado ou casada e busca buscar o seu propósito, o seu propósito de vida, e lembrando que a gente está falando aqui sobre o início, que é autogoverno, tudo, e isso é muito individual, tá lá nos princípios que é da individualidade. Eu trouxe isso aqui gaguejando, né? Eu trouxe isso muito sobre o princípio da individualidade, da gente buscar muito nós mesmos. Porém, a gente precisa entender que se você é casado, você precisa seguir na mesma direção do seu cônjuge. Não dá para você viver o seu propósito. Você fala, não, vou viver o meu propósito, que é o que Deus quer para mim. E a sua família está sendo prejudicada. A sua família não pode ser prejudicada. Você não pode se afastar do seu cônjuge quando você está vivendo o seu propósito. Você precisa olhar primeiro para dentro da sua casa. Resolver a treta lá dentro. Porque a treta lá dentro também está muito relacionada aqui, ó, dentro de você. Você vai precisar. Tudo isso, gente, envolve os bloqueios que nós temos. Uma vez eu ouvi alguém que me contou essa história. Até estava falando pro meu marido. Alguém me contou uma história que estava namorando uma pessoa que estava solteira. Era um homem solteiro. Só que ele criava os filhos. E esses filhos ele criava sozinho, porque a mulher dele foi embora com o argumento de que ela ia viver o propósito dela de Cristo, viver o propósito de Deus na vida dela. Só que aí, gente, não tá certo, né? Não tá tudo ao contrário, porque o propósito de Deus criou a família. O maior propósito dele é que a gente viva a família, viva a plenitude com a nossa família. E aí de repente, quando eu quero viver esse momento, esse meu propósito, eu ando em direções diferentes do meu casamento, do meu cônjuge. Aí tem alguma coisa que tá errada. Você vai precisar orar, sabe? Você vai precisar pedir para Deus te revelar, te direcionar. Muitas vezes você vai começar a perceber porque quando Deus começar a te falar, você vai perceber que você vai ter que mudar em você. Algo dentro de você tem que ser mudado para que o seu relacionamento conjugal, a sua família, comece a andar na mesma direção. Que é no mesmo... Lembra da submissão? Né? A mulher, ela é submissa ao marido, que é submisso a Deus. Então, esses dois, eles estão na mesma direção. Automaticamente, a família toda tem que estar na mesma direção. Os dois têm que ter unidade de linguagem, falar a mesma língua. E normalmente, gente, é assim. Só que muitas vezes não quer aceitar que o outro é assim também. Às vezes ouviu alguma coisa, se inclinado para um lado, só que o outro não tá. Aí ele tem que voltar e tratar lá dentro da sua casa.
Ele tem que voltar-se e tratar dentro da sua casa, porque ele também não está bem resolvido, ele também não está vivendo ainda seu autogoverno, ele também não está vivendo ainda aquilo que precisa. Então eu preciso aprender a me autogovernar, a estar na mesma direção que o meu cônjuge. Eu não posso ir viver o meu propósito e deixar e prejudicar a minha família. Você vai precisar revirar coisas na sua vida. O casal está indo para a mesma, tem que estar indo para a mesma direção, unidade de linguagem. Se não está acontecendo nada disso, comece a orar, como eu disse. Mas gente, eu sugiro que não é só você ir lá. Exatamente, Gra, estar sobre a mesma missão. Quando eu falo assim, vai orar, eu fiz uma live só sobre oração, falando sobre o poder que nós temos nas nossas mãos. Esse é o tema da live. Depois vocês assistem. E ali eu te expliquei certinho como é o poder que tem a oração. Só que a oração, gente, não é as orações repetidas que nós fazemos todos os dias, palavras soltas. A oração é uma oração do nosso próprio coração. Claro que tem coisas que nós vamos falar todos os dias. Obviamente, tem coisas que nós vamos falar todos os dias. Por quê? Porque existe uma ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Vai ter orações que nós vamos repetir todas. Né, quando eu fiz a live lá, eu falei sobre tipo um passo a passo de como fazer uma oração, de começar essa oração. Então, o pedido, peça para Deus, principalmente, isso aqui que eu sempre falo, peça discernimento, clareza, entendimento. Deus, por que o meu casamento tá assim? Por que a minha vida tá assim? Me revela, traz luz para aquilo que tá no escuro, aquilo que eu não consigo enxergar, me traz. Gente, olha só, quando você fizer esse tipo de oração, abre o seu coração, porque quando Deus te falar, eu bato uma aposta com você, quando Ele te revelar, não vai ser aquilo que você quer, aquilo que você acha que é. Sabe por quê? O que você acha que normalmente está relacionado com o que o outro tem que fazer e não com o que você tem que olhar. E Deus vai olhar, Ele não vai falar assim, filha, é o seguinte, sabe o que você tem que fazer? Mudar de marido, mudar de esposa, porque esse daí não vai dar certo, não. Você tem que fazer, fulano fazer, ciclano tem que fazer. Não, Deus vai falar sobre você. É você que está perguntando, é você que está pedindo clareza e pode ter certeza, Ele vai te responder. Peça com todo o seu coração, sabe? Humilhe-se ao Pai, ao seu Criador. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Hoje minha boca está secando, tá calor. Vamos lá, Deus ouve as suas orações, principalmente quando quando o seu coração está alinhado com dele. Então começa a pedir para Ele alinhar o seu coração com dele também. Fala, Deus, alinhe meu coração. Faz a oração de Davi. Pai, sonda o meu coração, veja se há algo ruim. Se tiver algo ruim no meu coração, me corrija, me dê a rota certa, sabe? Lava, limpa o meu coração, tudo aquilo que está me impedindo de estar mais próxima do Senhor. Gente, essas orações são poderosas demais, muito poderosas, porque é só isso que Deus está esperando você fazer. Ele tá louco, Ele tá batendo na porta assim, desesperadamente. Abre, filha, me olha, me chama que eu tô aqui para te entregar tudo. Ele não vai te entregar do nada. Ele não vai te entregar se você não pedir, se você não orar. Se você ficar só criticando, ontem eu falei sobre gratidão. Se você ficar só
olhando o que o vizinho está fazendo, o que o outro está fazendo, você não vai ver as bênçãos que Deus já entregou para você. Para de criticar, para de julgar, para de ficar apontando o que o outro não está fazendo. Começa pedindo para Deus, Deus me ajuda a enxergar onde que eu preciso ver. Sozinha eu não estou dando conta, sozinha eu não vou dar conta mesmo. Tá travando? Alguém que ainda está no cativeiro, voltando no propósito, tá? Não vai conseguir cumprir o que Deus te chama. Por quê? Porque para que eu cumpra, assim, por exemplo, você fala assim, vou usar um exemplo aqui muito bom que meu marido usou hoje, inclusive, sobre o José do Egito. Então, o José do Egito, ele era um improvável. Então, ninguém acreditava no que ele podia fazer, né? Nem ele mesmo, nem ele sabia. Imagina se Deus estivesse falando para ele assim, ó, quando ele ainda estava lá ajudando o pai dele, quando ele ainda estava lá sonhando, tendo sonhos nada a ver, né? Aos olhos dos irmãos dele. Se Deus tivesse falado para ele, ó, José, é o seguinte, eu tenho um chamado para você aqui. O chamado é o seguinte, você vai governar o Egito. Você vai ser governador do Egito. Você topa? Será que ele ia dar conta? Ele ia rir, ia falar, não, Deus, como assim? Você tá doido, né? Lógico que não. Eu não sei nem nada, como é que eu vou chegar a fazer isso? Não tem condições, não. É óbvio que ele não ia acreditar. Mas precisou de um processo, precisou de várias coisas irem acontecendo até que Deus desse o chamado para ele. O chamado que Deus queria para ele era ser governador do Egito, não era? Só que ele não entregou de uma hora para outra. Deus não vai entregar para você que não está em movimento, que não cresceu, que não se desenvolveu. Se você ainda está se desenvolvendo, seu chamado ainda não chegou. Você vai precisar galgar esse lugar e começando pela primeira classe do propósito. E isso deu muita clareza para mim de entender assim que, por exemplo, o ano que eu fiquei parada, entre aspas, ensinando meu filho em casa, parecia que eu não estava mais então cumprindo meu propósito. Vários momentos passaram isso na minha mente. Só que não, propósito é uma direção. E o que a vida estava me chamando naquele momento? Dar aula em casa para o meu filho. A vida me chamou para aquilo. E a gente tem que se atentar que a vida nos chama para executar coisas. E se eu não me posicionar, se eu não aceitar o que a vida está me chamando, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito lá que Deus ainda vai me entregar. Ele nem me entregou ainda. Por quê? Porque eu não consegui, eu não dei conta nem de superar as minhas próprias vontades. Como que eu vou ter como que Deus vai me entregar algo maior? Outro exemplo muito legal, você tem um filho pequeno. Você tem coragem de dar um carro para ele? Não. Por quê? Porque ele não tirou a carteira ainda, ele não cresceu ainda, ele não entende que ter um carro é uma responsabilidade. Então Deus realmente não vai te entregar algo muito maior agora. Ele precisa que você vá cumprindo o seu processo, que aí já vou falar que é o próximo. A liberdade. E aí a gente falou lá sobre o autogoverno. Então a liberdade tem níveis. E nós vamos alcançando ela na medida que tomamos decisões difíceis. Isso aqui é muito legal, hein? Que eu anotei pra gente falar. A liberdade tem um preço. Jesus mesmo pagou o nosso com a própria vida dele na cruz. Ele pagou o preço. Só que nós não estamos pagando o preço para ser verdadeiramente livres. Por exemplo, esse ano eu fiz
desafio, não, na verdade eu já fiz 2, já estou executando, que é 40 lives, 40 dias de lives e 365 dias sem trigo e sem açúcar. É um super desafio para mim. Assim como o ano passado foi um super desafio para mim dar aula pro meu filho em casa. Foi muito difícil. Assim, depois ficou fácil, depois ficou bom, mas no começo foi bem pior, como é a regra da vida. No começo não é bom, no final, o fim é melhor do que o começo, tá lá em Provérbios. Todo mundo que quer assumir o governo vai ter provações e vai ter que passar pelo deserto, vai ter que pagar o preço. O preço é passar pelo deserto, é superar as provações, é o preço de se autogovernar, é o preço de assumir o governo. Governo, gente, aí que eu queria falar sobre o CLT. Governo não tem nada a ver com a sua posição. Governo tem a ver com quem você é, com a sua identidade. Você pode governar até no seu trabalho, no seu cargo, na sua função. Mas, como por exemplo, José do Egito, que governou quando estava preso. Ele estava dentro da cadeia e ele se autogovernava. Ele governou o ambiente que ele estava, inclusive. Ele tinha a chave da cela na mão, mas ele estava preso. Ele governava tanto que ele tinha a chave da cela, mas ele não saía, porque ninguém tinha liberado ele ainda, entendeu? Ele saiu quando foi o tempo de sair. José governou dentro da cadeia. Governo tem relação com a sua identidade. Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade? Governar não é ser famoso, ser conhecido, ser endinheirado. Isso não é governo. A gente vê várias pessoas que têm dinheiro, endinheiradas, mas isso não é governo. Bom dia, Carol. Existe uma diferença de cargo e de encargo. O cargo o cargo é aquilo que tira a sua liberdade, né? O encargo não, ele é o propósito. E no propósito, no encargo, nós precisamos estar 100% focadas. Então, o cargo é aquele que vai te exigir algo, vai tirar o seu tempo, e aí você não vai se autogovernar, você não está se autogovernando ali. Mas o encargo não, o encargo é, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live, eu estava lá ensinando meu filho, isso é o que? O encargo. O encargo está dentro do caminho do meu propósito, é o caminho do meu propósito, é a estrada, é o caminhando. Eu acho que eu falei isso aqui já. No começo eu falei lá sobre o propósito ser direção. Então, quando eu estou nessa direção, eu caminho no meu propósito. É a caminhada, é a direção do propósito. Não é um lugar. E a segunda classe do propósito, lembra que eu falei que tem a primeira classe? Deixa eu arrumar aqui. A primeira classe é o propósito original. São 3 classes. O propósito é direção. Nessa direção, quando eu começo a executar aquilo que a vida me traz, me chama para a realidade, aquilo que a vida me traz, então, quando eu executo aquilo que a vida me chama para a realidade e eu começo executando aquilo ali em um caminho, esse caminho é o meu propósito inicial, que é governar. O propósito tem 3 classes. Quando eu me autogoverno. E agora eu vou falar o segundo processo, que o autogoverno tem a ver com a liberdade. Se eu me autogoverno, eu sou livre. Eu falei sobre isso.
Então, a segunda classe, qual que é a segunda classe? É o processo. Eu falei isso aí e agora eu vou falar para você anotar aí. O primeiro, as 3 classes. O primeiro é o propósito original, que é governar sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesma, né? Principalmente sobre você mesma, porque você não consegue governar outras coisas se você não se autogoverna. Então você se autogoverna e aí você vai para a próxima classe, que é o processo. O processo é nessa fase que a maioria vai cair, é no processo. Porque você não consegue saber o seu propósito se você ainda não viver os seus processos. Se você não estiver vivendo os seus processos internos, você não vai dar conta de viver o seu propósito. Você não vai conseguir nem enxergar ele. Então, lembra que não adianta eu ficar me questionando, ai Deus, ou questionando Deus, qual que é o meu propósito? Me questionando as pessoas, como descobrir o meu propósito? Você não vai viver o seu propósito se você não estiver vivendo os seus processos, tá? Então, quando você ainda não está vivendo o seu propósito, é porque você ainda não vive os seus processos, porque você ainda está na vítima, você ainda é vítima, você está no vitimismo, você está fugindo. Lembra que eu queria fugir? Eu queria fugir. Não, imagina, eu não sou professora, como é que eu vou dar aula para uma criança? Como? Você não quer encarar o seu deserto, e eu já falei aqui sobre deserto, teve uma live que eu falei muito sobre deserto, que deserto é cruz, e que carregar a sua cruz não é ficar na peleja, no sofrimento, mas sim suportar a sua cruz. Não é você ficar, ai, que triste, eu tô tendo que dar aula aqui pro meu filho, agora minha vida acabou, agora eu não posso mais atender, não posso mais fazer nada, porque eu tô tendo que dar aula aqui pro meu filho. Não, é a minha cruz, e eu vou viver ela com alegria, eu vou segurar ela, eu vou suportar ela com alegria e fazer o meu melhor. Então você não está vivendo o seu propósito e nem vivendo o seu processo, porque você ainda precisa romper coisas que você não está querendo romper. Ainda não, você não quer pressão, porque ainda você está confortável na zona de conforto. Você não quer ir para o campo de batalha, para onde dói. Você não quer ir encarar as suas dores. Você quer viver na sua dor. Aí você quer se distrair com tantas outras coisas para não viver o seu processo. Aí você se distrai. Vamos fazer tal coisa, vamos sair, chama uma amiga para sair, chama alguém para fazer alguma coisa, sabe? Vamos se distrair para não entrar naquilo que eu preciso ver, para não passar o processo que eu preciso passar, para não aguentar a dor que eu preciso viver. Esses dias eu postei um negócio assim, tem dores que só você vai ter que passar. Não adianta você querer achar que a culpa é do fulano. Não, mas você não sabe, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Eu sei porque com certeza o seu pai e sua mãe também falava isso dos pais dele, e você tá o quê? Repetindo. Por que eu tenho que viver os meus processos? Aí você se pergunta, tá, mas beleza, a segunda classe é esse processo. Por que tudo esse negócio é processo? Ai, meu Deus, que chato isso, tudo tem que viver esses processos. Pra que eu tenho que viver isso? Por que não pode pular logo essa etapa? Por quê? Porque o seu processo vai tratar, tá balançando aqui, os seus bloqueios. Tratamento, não é mágica, tá? Tratar os seus bloqueios. E o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito.
e que às vezes eu gosto de trocar para o seu medo, que nós vamos falar também de medo aqui, lá no próximo, na próxima classe. Então, quando começar a transbordar, quando você começar a transbordar, você vai perceber que você está vivendo já o seu propósito. Então, por exemplo, eu tenho problema para falar em público, eu não gosto. Nem todo mundo que me conhece sabe disso. Algumas pessoas sabem, outras não. Que eu sou, né, eu tenho esse problema aí com errar em público, com falhar em público. Por quê? Porque eu tenho esse perfeccionismo, esse medo de ser exposta, medo de falhar, medo da rejeição. É péssimo isso. Mas quando eu dou conta de abrir uma live e fazer uma live, quando eu dou conta, quando eu tomo essas pequenas decisões, quando eu decido fazer uma palestra, tudo isso é o que eu tô fazendo? Eu tô superando os meus propósitos. Eu tô no meu propósito, no meu processo, desculpa. Eu tô no meu processo, eu tô superando os meus processos. Eu não tô falando sim para as minhas vontades, porque qual seria a minha vontade? Não fazer nada. Obviamente. Lógico que eu não queria fazer nada. Pra quê? Pra ficar me sentindo envergonhada depois? Se algo der errado? Não é? Não, é obviamente que eu não queria fazer nada. Mas, para que eu desbloqueie essas coisas, eu preciso viver o meu processo. Processos não é mágica. Não é você resolver assim, ó, de repente. Não, é o seguinte. Eu vou fazer um curso de 1 hora de desbloqueio, sei lá, de falar em público. E eu já vou conseguir fazer várias palestras. Não é assim. É um processo. Você vai ter que viver os seus processos, viver as suas dores. Não tem como abrir um rio e não transbordar. Então vamos supor que eu tô aqui me autogovernando, eu tô conseguindo ser livre, que nem meu marido, gente. O exemplo dele é muito lindo. Aliás, ele tem vários testemunhos, né? Mas um testemunho dele muito lindo é sobre essa transição de carreira dele. Ele trabalhou muitos anos na Unimed, no CLT. E aí ele já estava preparado. Ele já tinha tudo que ele precisava. Só que ele precisava o quê? Se desafiar, né? E isso ia fazer com que ele vivesse um deserto. O deserto dele. E quando ele saiu, foi muito deserto. Assim, na verdade, todos nós vivemos deserto aqui dele, né? Vendo ele na angústia, no processo dele, e ele superou, sabe? Todos os dias é um passo a mais. Todos os dias é a gente vivendo o nosso processo. E aí agora, ele tá, assim, Deus tem mostrado para ele que ele precisa fazer o quê? Começar a transbordar sobre isso, porque ele já superou aquilo ali. Agora chegou a hora do próximo passo, que é o transbordo. Ele vai cada vez entrar mais nesse processo dele. Nesse processo de realmente, agora eu não sou mais CLT. Eu não tenho mais aquela raçãozinha que me davam. Eu não tenho mais. Agora sou eu com os meus processos. Eu passei pelo deserto, agora eu transbordo. Quando algo tá doendo, quando eu tenho algo, como eu falei, eu não consigo, tenho problema para falar em público. Então o que eu tenho que fazer? Começar a fazer, a me autogovernar, fazer as coisas, fazer o começo, até que quando eu realmente ver que eu tô conseguindo me autogovernar em outras coisas, então eu abro uma live para falar, então eu transbordo, eu falo para alguém, eu falo para as pessoas à minha volta. Bom dia, Cleito. Eu começo a transbordar, porque o meu rio já tá cheio. Então, olha só. Vamos supor, quero emagrecer, né? Quero emagrecer. Então, só que eu não tô dando conta. Toda vez que eu faço uma meta, aí eu pego, vou lá e como. Eu não tô dando conta de me autogovernar. Então, eu vou conseguir falar sobre isso? Na maioria das vezes eu não vou conseguir falar.
Eu não vou conseguir transbordar isso. Eu só vou conseguir transbordar as coisas que eu tô vivendo. E às vezes eu não tô conseguindo, tá difícil. Aí acontece um problema aqui, outro ali. E aí eu não dou conta. E aí eu não vou conseguir falar. Eu posso até falar, mas eu não vou estar sendo... Qual que é aquela palavra? Eu falei tanto esses dias, agora eu esqueci. Eu não vou conseguir... eu vou estar sendo hipócrita. Então eu preciso... Meu marido falar pra mim, fala e faz. Fala e faz. Vai fazendo e vai falando. Vai fazendo e vai falando. Então, quando eu tô conseguindo... Por isso que esse negócio de você fazer a declaração pública te ajuda. Quando você tem esse senso, né? Só quando você tem esse senso. Porque se você não tiver, você vai mentir mesmo e tá tudo bem pra você. Só que quando você tem o senso de eu não posso falar o que eu não tô vivendo, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que executar aquilo que eu tô falando. Eu tô falando, é a minha palavra. E até falei isso esses dias pro meu sogro, ele falou 1 ano sem comer trigo e açúcar, quando a gente contou pra eles. Aí ele, tá. Mas você não quer nem um bolinho, nem um pedaço de bolo agora? Eu falei, não, e a minha palavra? E a nossa palavra? Tem que ter a nossa palavra, não é? Então, quando você vê que a sua represa parou de ser represa e começou a transbordar, é porque você está vivendo os seus propósitos. Então vamos lá, recapitulando para entrar no terceiro já. Então, como descobrir qual é o meu propósito? Então, o propósito é direção, e quando a realidade te chama, e quando você está vivendo o seu propósito, é quando você começa a executar aquilo que a realidade te chama. A realidade te chamou para executar alguma coisa. E aí você encara a sua realidade. Sabe, aí eu contei o exemplo que eu fiquei 1 ano dando aula com meu filho aqui em casa. Eu queria? Não. Eu neguei, eu tentei fugir. Mas, como eu tinha valores que eram inegociáveis, eu decidi abraçar a minha cruz com alegria. Então eu estudei, eu me comprometi, eu fiz o que eu precisava fazer para ajudar ele. Eu fiz o que a realidade estava me chamando. E isso faz parte do seu propósito, porque propósito é direção, não é um lugar. Não, mas meu propósito, você não está entendendo. Meu propósito é de falar para milhões de pessoas. Se eu ficar 1 ano parada dando aula para o meu filho em casa, eu não estou vivendo meu propósito. Então não faz sentido, porque eu citei aqui sobre a família, sobre a submissão, falei tudo isso. Sobre você viver o seu propósito, a sua família tem que estar junto com você. Você não pode prejudicar a sua família para viver o seu propósito. O seu propósito, a sua família tem que estar na mesma direção. Se não tá, aí você volta para Deus e ora. Que eu falei aqui um pouquinho também sobre a oração. Então, são 3 classes esse propósito. O primeiro é o propósito original, que é o governo, o autogoverno, que está relacionado à liberdade. Beleza? E aí depois, para eu viver, quando eu estiver vivendo essa liberdade, esse autogoverno, eu vou dar conta de viver o quê? Os meus processos. Eu vou viver os meus processos. E eu só vou perceber que eu realmente estou vivendo os meus processos quando eu tiver o quê? Transbordando. Quando a minha comporta de represa transbordou. Eu posso já, porque eu já estou dando conta de me governar. Eu já estou dando conta de lidar com aquela frustração, com aquela dor de ter que ficar 1 ano em casa dando aula com meu filho. Estou citando esse exemplo toda hora, porque é um exemplo meu e dá para vocês entenderem. E aí a terceira classe, a gente entra na terceira classe, que é tomar decisões. É muito forte, gente, isso aqui. E se você entender, vai ser uma virada de chave para você sobre os propósitos, sobre o seu propósito, sobre o meu. Para mim foi. E eu sei que se você entender, vai ser para você também. Essa palavra que Deus me chama para trazer aqui nesses 40 dias é de transformação.
é de renovo. É uma porção nova que Deus te entrega. Ele jogou aqui, ó. Ele jogou, ele tá nessa camada para alguém pegar. É um povo que precisa de ouvir isso. E eu sei que muita gente não me ouve, mas algumas pessoas me ouvem. Então essas pessoas que Deus está levando essa mensagem é para elas. Não é para quem não quer me ouvir, é para quem quer. Então, tome decisões. Então, eu estou transbordando, eu preciso o quê? Tomar decisões. Desafios é aquele que... Para você tomar decisões, você vai ter que também entrar em desafios. Entrar em novas coisas. Para você o quê? Sair daquele nível. Eu usei o exemplo do meu marido. Que ele estava no processo dele, no autogoverno dele, de conseguir, no deserto, de conseguir se autogovernar, de entender que ele precisava, que a vida estava chamando ele para aquele momento. Ele passou por um deserto, que foi quando ele saiu, e aí depois ele entrou nesse autogoverno dele conseguir voltar-se para o que a vida estava chamando ele. A vida estava chamando ele para aprender algo diferente, algo novo, e ele precisava focar. E ele focou. Só que agora Deus chamou ele, esse propósito dele, ele precisa o quê? Ir para o próximo nível, que é transbordar. Então ele viveu esse autogoverno, ele conseguiu entrar nesse autogoverno e agora ele está indo para o transbordo. E desse transbordo daqui a pouco ele vai ter que mudar para decisões. E tudo depende de nós mesmos. As decisões vai precisar a gente entrar em novos desafios. E novos desafios não é aquilo que nós conseguimos fazer. Tipo, não é aquilo que já tá fácil, já tá no nosso alcance. Não. É aquilo que gela a barriga mesmo. Aquilo que é difícil, que é assim, não, impossível eu dar conta de fazer isso aqui. Não, pra mim hoje isso aí não é realidade, não. Isso é desafio. Desafio não é aquilo que você... Desafio é aquilo que você decide fazer, mas não tem condições de fazer, não tem energia suficiente, não tem toda a bateria suficiente para poder executar. Sabe? Não, isso aqui eu não tenho capacidade de fazer isso aqui, não. Fazer live todo dia, com a bagunça que é, com as obrigações que eu tenho aqui na minha casa, é impossível. Ficar sem comer açúcar, trigo, pão, nossa, é impossível isso. Chega, dói só de imaginar. Onde que eu vou comemorar meu aniversário? É a Páscoa, como é que não vai ser? Não é? Desafie-se. Gela a sua barriga. Coloca mesmo dificuldade. Aquilo que você não dá conta mesmo. E eu tô citando alguns exemplos aqui que ainda é simples, porque eu começo sempre do simples, sempre do pouco. Ai, meu Deus, a Carminha. Aquilo que você não dá conta, aquilo que realmente você não dá conta de fazer. Porque daí, se você ficar fazendo só aquilo que você já dá conta de fazer, não é desafio, é dificuldade. Não é desafio, é uma dificuldadezinha que você acrescentou. Não é desafio. Então, nós precisamos nos desafiar, porque o resultado fala por si próprio. Todo desafio traz uma fraqueza à tona. Um novo bloqueio vai aparecer quando você se desafia. Para de ficar sendo vítima. E agora eu comecei a fazer exercício e minhas costas começou a doer e eu tive que parar. Porque minha mãe tem esse problema, minha avó também tem, e agora... Quanta historinha, sabe? Vai aprender a correr certo, vai aprender a fazer o exercício certo, vai aprender, sabe? Busca, vai... eu não sou professora, como é que eu vou dar aula pro meu filho? E daí? Pesquisa. Estamos na era da tecnologia, a informação tá tudo aí, aprende, vai lá e faz.
Aprende, faz do jeito certo, modela alguém. Se alguém fez, você também dá conta. Pega o exemplo e vai lá e executa para você. Não deixa de executar. Você vai ter medo. Eu tive medo, muito medo. Sabe qual que era o meu medo quando eu parei para dar aula pro meu filho? De não conseguir. De ele não aprender nada. De eu ficar lá todo dia tentando e ele não saber. E o medo é necessário. É necessário que eu enfrente ele. É necessário que eu enfrente meu medo. Nessa classe, você vai enfrentar, nessa classe que eu falei, que é de tomadas de decisões, que é a terceira classe, você vai enfrentar os 3D. Anota aí, 3D, desafio, decisão e dor. Você vai enfrentar as suas dores, você vai tomar as decisões e você vai viver novos desafios. Faz uma lista aí. Quais desafios eu vou fazer nesse ano de 2025? Uma lista de desafios. Estamos em janeiro, ainda dá tempo. Tem um ano inteiro ainda pela frente. Coloca aí, sei lá, 5 desafios que eu vou fazer esse ano de 2025. E aí lembra que não é coisa que você dá conta de fazer, é coisa que vai gelar sua barriga só de pensar mesmo. Só que você vai para a execução, você vai enfrentar o seu medo, você vai decidir e você vai se desafiar. São os 3Ds dessa classe de decisões, tá? Às vezes, podem ser decisões fáceis ou difíceis. Mas você vai ter... E essas decisões fáceis ou difíceis vai mostrar qual tipo de vida que você quer ter. Sabe aquela frase? Cada um tem a vida que merece? É exatamente isso. Quais são os níveis de decisões que você está tomando? Se são muito difíceis, você vai ter muito resultado. Se é pouco, se é decisão fácil que você está tomando, então você vai ter menos resultado. E hoje eu ouvi essa frase, eu faço academia, né? E hoje eu fui para aula de bike lá, né? E aí lá, professor, faz o seguinte, aumenta essa carga aí, porque quanto mais carga, quanto maior for o desafio, maior vai ser o resultado. Nossa, eu amo ouvir essas coisas, porque eu entendo que aquilo ali não é só pro meu corpo. Não é só pro meu corpo, é pra minha alma, é pra minha vida, é pra minhas decisões na minha vida. Aí que eu fico mais louca. É isso aí, vamos aumentar essa carga. Aumenta essa carga, você dá conta, você consegue. E eu já tenho um outro professor lá, eu conto pro meu marido, que tem uns professores lá que é meio de esquerda, sabe? Que é meio vitimista, que aí fica assim, olha, você pode pegar carga ou não. O que é bom pra mim não é bom pra você, o que é bom pra você não é bom pra mim. Deixa eu te falar, que nem esse outro professor falou, se você saiu da sua casa para treinar, dá o seu melhor. Por que você vai fazer sem carga? Se você tá ali, a carga tá ali, pega esse negócio, enfrenta, seja corajosa, seja corajoso, o negócio tá ali já. Depois você vai embora para sua casa, você vai ficar arrependido de não ter feito. Sabe, tenha coragem. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de cristãos covardes. Para de ser covarde. Para de ter medo de entrar em relacionamento. Para de ter medo de executar aquilo que você precisa executar. A sua vida vai continuar do jeito que tá se você não tiver coragem. Coragem de sofrer, de viver os seus processos, de chorar quando precisar chorar, de sentir a rejeição quando você precisar sentir, quando você se sentir rejeitada, se sentir abandonada, sinta, sabe por quê? Porque você não é mais aquela criança que você era. Agora você cresceu, você é adulta, você é adulto, homem. Sai disso. Agora você dá conta.
Agora você não tá mais sozinho. Você não tá mais sozinha, mulher. Como assim não tô mais sozinha? Eu tô aqui, assim, eu não tenho ninguém pra me conversar. Conversa com aquele que te chamou aqui. Conversa com aquele que te chamou. Conversa com aquele que tem a boa nova, que tem a verdade. Se você tá precisando de alguém pra conversar, pede pra ele: Deus, me manda alguém. Me manda alguém pra me dar um abraço. Me manda alguém para me falar algo que eu preciso ouvir, para me dar clareza. Eu preciso. Você sabe que esses dias, um pouco antes de começar a ouvir essas lives que eu tô modelando aqui, eu tava numa angústia muito grande, porque minha avó tinha morrido, muitas coisas tinham acontecido e eu tava muito triste. E eu tava assim, e eu falava: Deus, eu sei que eu preciso. Isso aqui é meu, eu sei que eu preciso viver isso aqui. Só que tá doendo demais, eu não tô dando conta. Tá insuportável isso aqui pra mim. Eu preciso ouvir alguém, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de algo. Aí eu entrei nessa live. E a pessoa tava falando tudo que eu precisava ouvir. Tudo. É exatamente isso. É a frequência que você busca. Deus fala com você sim através das lives. Através de um vídeo que você vê. Alguém que chega para falar algo para você. Então, decida viver as suas dores. Tome decisões difíceis. Quanto mais difícil for a decisão, melhor vai ser o resultado. Lembra do meu professor na academia? Elise, quando que você vai poder voltar para a academia? Minhas amigas da academia tem que vir. Você não tem resultados relevantes, é porque ainda não está se desafiando. Você ainda está na zona de conforto. Eu sinto te informar. Eu sei que você pode estar achando que você não está na zona de conforto, mas se a sua vida não está num nível maior do que o que você desejaria, é porque você ainda está na zona de conforto. Quando sair para o desafio, a sua barriga vai gelar. Não é sentir frio na barriga. Ai, deu um friozinho. Não, é gelar. Você vai sentir que o chão acabou. Fala: Deus, sozinho eu não dou conta. De verdade. Vem comigo, porque senão eu nem vou. É melhor eu nem ir se eu for. Se eu for, é melhor eu nem ir. Vai, Dilma. Fica tranquilo. Que você, aquilo que você tanto teme vai dar errado. Você vai ir para o seu desafio, você tá com medo e vai dar errado, pode ter certeza. Mas não, você tem que se lembrar que você nunca você vai perder. Ou você vai aprender ou você vai ganhar. Então, vai dar errado, você pode ser que você caia, mas você tem que se lembrar que você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Outra coisa que faz você não acessar isso é o bloqueio de escassez. O bloqueio de escassez você pode escolher sofrer a escassez, ou você pode sofrer por ser próspero. Qual dor que você quer? As duas vai doer. Qual dor você quer viver? A dor de ser escasso ou a dor de ser próspero? Tudo vai doer. Tem até uma música que fala, acho que é da Marília Mendonça, se eu não me engano, que fala: tudo vai doer. Tem gente que vive no deserto muitos anos. Por quê? Porque não quer decidir, porque não quer entrar em desafios.
fica no banho-maria, fica no deserto no banho-maria. Já viu isso? Você tá no deserto e tá lá no banho-maria. Não enfrenta os seus medos, as suas dores. É melhor culpar o outro. É melhor colocar a responsabilidade em cima do outro. E aí, assim eu não preciso enfrentar as minhas dores, o meu deserto, enfrentar os meus desafios próprios. É muito mais fácil. Então você fica o quê? Escolhendo decisões fáceis. Então, se você tá com decisões fáceis, seu resultado sempre vai ser pouco, a sua vida não vai mudar. Você tem a vida que você merece. Quando você começa a tratar a escassez, você aumenta o seu nível de merecimento, você muda a sua energia e começa a ser mais generosa. A escassez também tem níveis. Cada decisão que você toma vai tratando um nível da sua escassez. E é muito legal isso, gente, porque é desafiador. Eu tô ainda nesse processo aí que é doloroso, não é fácil não. Assim, todo mundo tem escassez, todo mundo tem os níveis de escassez e vamos lá, cada hora é um nível maior. Você não quer gastar porque acha que vai faltar. A escassez é isso, você acha que vai faltar para você. O seu corpo quer economizar energia. E aí o seu corpo fala, não, você não tem energia para fazer isso daqui, então você não vai fazer. Nem tenta, nem queira comprar isso aqui. E se você gostar de comprar, você vai ter que aprender a vender. Você vai ter que aprender a vender e fazer e ter energia para fazer. Você vai gastar mais energia. Vai tirar algum tempo seu aí que você tá tendo de ócio, tendo de não fazer. Você vai ter que fazer. Então você conta mais uma historinha para você. Que você gosta mesmo de coisas simples. Que você não precisa de luxo para viver, que você é simples. E a simplicidade não é isso, a simplicidade é o oposto da complexidade. Então é ser puro, é ser simples de coração, não ficar trazendo grandes complexidades para as coisas. Eu sei que não é fácil, gente, é um processo mesmo. Você tá saindo do processo e entrando na decisão. E aí você tá na direção do seu propósito de vida. Então, não está ligado a você ter que gostar das coisas. Então, ser simples não está ligado a você ter que gostar das coisas que são de má qualidade, tá? Então, às vezes você fala, não, eu não gosto de roupa cara. Eu gosto só daquelas roupas porcaria, com tecido ruim, sabe? Será que realmente você gosta dessas coisas que são de má qualidade? Ou você gosta de coisas boas, mas você não as tem porque você entende que você não tem energia para produzir mais? E tem momentos que a gente tá assim, a gente tá com falta de energia. Só que Deus tem energia inesgotável. E eu preciso viver os meus propósitos, os meus processos, desculpa. Eu preciso viver os meus processos para conseguir acessar essa energia inesgotável. É dele que provém. Então é isso, lindonas e lindãos que estão aqui, que vão assistir esse vídeo. Vai estar gravado lá no meu YouTube, eu tô deixando lá. Tem alguns aqui no meu Instagram, mas eu vou apagar e vou mandar tudo lá pro YouTube, tá? Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você, porque esses 40 dias de live são 40 dias no deserto com clareza para acessar as bênçãos de Deus na nossa vida. Tá maravilhoso as outras lives, vão lá e assiste, tá? Então, vamos lá, vou orar. Eu vou dizer, Senhor, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Pai, muito obrigada pela vida das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Que essa palavra de hoje sobre propósito
ela venha a calhar no dia de hoje, que elas estejam esperando, Pai, uma palavra de renovo para a vida delas, e que elas venham, que essa palavra venha como uma semente em terreno fértil, que ela brote, que ela prospere no coração das pessoas, e que as pessoas consigam enxergar, Pai, essa mensagem que o Senhor pede, que o Senhor tem me usado como um instrumento para passar. Pai, eis-me aqui, e em intercessão a essas pessoas, eu peço que o Senhor proteja a vida delas, dê clareza, dê discernimento, entendimento, e que nesse momento que elas estão compreendendo tudo o que elas precisam compreender, que o Senhor venha com a sua proteção, com os seus anjos de guerra em proteção a elas e a família delas, mas que elas tenham essa coragem de se autogovernar, de viver os seus processos e de tomar decisões, para que realmente o Senhor possa entregar o chamado que o Senhor tem para a vida delas. Em nome do sangue de Jesus, amém. Um beijo, que vocês sejam libertas em Cristo.